HLB Conecta. A série de podcasts que liga você aos principais temas do mercado. Olá pessoal, eu sou o Thiago Kiel, especialista em tributação internacional aqui da HLB Brasil, e estamos iniciando mais um podcast da série HLB Conecta. Hoje nós trataremos, como sempre, dos temas de economia e tributação que vocês já estão acostumados na nossa série de podcasts, e hoje, especialmente, falaremos de alguns itens que estão bastante em voga na mídia recentemente, assuntos muito interessantes no cenário político econômico brasileiro do momento. Junto comigo hoje está conosco o Leandro Scalchetti, sócio especialista da área de Transfer Pricing aqui da HLB Brasil, que trará os seus principais questões e argumentos sobre o nosso assunto do dia, que será a entrada do Brasil na OCDE e os impactos fiscais decorrentes disso. Bom dia, Scalchetti, como vai? Bom dia, Thiago, tudo bem e você? Obrigado aí pela apresentação. Acho que a gente tem realmente um assunto bem interessante para tratar e que está aqui na crista da onda, né? Essa crista da onda, uma gíria bem nova, né? E aqui hoje, a pessoa que acompanha o noticiário, as principais notícias, desde o final do ano passado, o governo brasileiro, o governo Bolsonaro, tem se posicionado no sentido de tratar como interessante a entrada do Brasil na OCDE. Desde as primeiras visitas do presidente brasileiro aos Estados Unidos e ao presidente Trump durante o ano de 2019, o governo brasileiro sempre se posicionou interessado à entrada do Brasil como no hall de membros permanentes da OCDE. No final do ano passado, o Brasil sentiu talvez uma pequena dificuldade em relação a isso, devido à indicação do presidente americano no Conselho da OCDE que Argentina e Romênia estariam à frente do Brasil neste cenário, mas nesse mês de janeiro já se noticia que talvez o presidente americano, junto com o governo americano, tenha se posicionado favoravelmente ao Brasil em detrimento da própria Argentina e da Romênia, que haviam sido indicadas anteriormente. Independentemente desse cenário, sabemos que a indicação do governo americano é muito importante para a inclusão do Brasil na OCDE. O Brasil tem outros empecilhos mais técnicos para a sua entrada, principalmente em relação à dificuldade de aplicação de algumas necessidades do Instituto da OCDE dentro da legislação brasileira, notadamente algumas tributárias, como de preço de transferência, já que nossas regras divergem em relação àquelas aplicadas aos países membros da OCDE. Eu gostaria que você comentasse um pouco em relação a isso, por favor, Leandro. Ok, bom. Não é de hoje que a gente sabe que o Brasil não segue as regras da OCDE. Na verdade, mas não é por isso que a gente pode dizer que o Brasil não tem um princípio arm's length. Acho que a gente tem que primeiro fazer um comentário rápido para os ouvintes que eventualmente não conheçam esse princípio. O princípio arm's length é o princípio do preço sem interferência, onde o preço que eu pratico com uma parte relacionada vai ser comparado com o preço que eu pratico com uma parte não relacionada. Se eu tenho um preço com uma parte relacionada que é idêntico ou muito próximo do preço sem interferência, eu estaria seguindo o princípio arm's length, porque eu não estou transferindo lucro para o exterior para ser tributado num país em que haja uma tributação reduzida. Muito bem. Então a gente está falando aqui que de fato existe uma discussão bastante assim, importante da migração do Brasil para a OCDE, mas assim, depende de uma série de ajustes e não necessariamente só de preço de transferência. Em relação ao preço de transferência, o que a gente tem é o seguinte: recentemente a própria OCDE, junto com o governo brasileiro, fizeram uma avaliação da legislação brasileira para verificar
o que precisaria ser mudado em relação às regras atuais de preço de transferência. Nessa avaliação, a constatação foi de que a gente deveria simplesmente descartar toda a regra brasileira e para migrar totalmente para a regra OCDE, que para a gente é um problema, né? Vamos dizer assim, que a gente tem uma questão aqui de legalidade, né? Das regras, então não dá para simplesmente do dia para a noite a gente mudar as regras. Então, assim, o Brasil ele tem necessidade de fazer ajustes. Recentemente já foram feitos muitos ajustes nas regras de preço de transferência, mas alguns ainda não foram feitos. Então, a gente não tem regra específica para intangível, a gente não tem regra específica para serviço. Todos os métodos que a gente tem aqui são mais voltados para produtos, né, bens de consumo, de compra e venda. Isso é inegável, embora se adapte esses métodos para a comprovação também de serviços e direitos. Mas isso é uma questão que já não é nova e o Brasil já vem procurando fazer melhorias nessa legislação, porque a legislação é de 96, né? Então, de 96 para cá, a gente já teve muitas mudanças e hoje me parece que o contribuinte está mais acostumado com a regra que tem hoje e consegue lidar com essa regra para comprovar os preços de transferência. É importante salientar para o nosso ouvinte que, como você mesmo comentou, não é somente a questão do preço de transferência que dificulta a entrada do Brasil no CDE, além de questões político-econômicas mais específicas em relação a impactos que isso possa vir a ter, qual que nós não trataremos aqui nesse momento. Existem questões objetivas em relação à possibilidade de existência de instituto do estabelecimento permanente, né, que é o Permanent Establishment, que se utiliza no exterior, o artigo 9º dos tratados de compensação de tributos, que o Brasil não segue. Na verdade, tem para alguns países algumas especificidades em relação a esse tema que devem ser tratadas de país a país, aqueles em que existam acordos de bitributação, além de questões de erosão fiscal que já foram tratadas anteriormente em relação à repatriação de recursos e outros programas que já aconteceram no Brasil durante os anos de 2015 a 2017, que já foram algumas medidas ao passo de uma tentativa de integração em relação às necessidades para inclusão, para aceitação do Brasil como membro da OCDE. Como é que você vê essa questão para 2020? Você acredita que durante esse ano a gente possa ter mudanças legislativas nesse sentido? Ou a gente não tem nenhum movimento muito claro, até pela dificuldade que nós conhecemos da mudança de um regime fiscal no Brasil, até porque aparentemente a Receita Federal e o próprio Ministério da Economia tem sinalizado outras mudanças tributárias nesse momento, né, que não necessariamente vinculadas à tributação internacional. Eu acho que assim, a gente passa por uma questão que é o Brasil querer fazer parte da OCDE. É uma posição que o Brasil mudou já de algum tempo e ele tem interesse em fazer parte desse grupo. Então, assim, agora, você não entra no grupo só porque você quer. Você entra no grupo porque você atende determinadas condições. Então, uma dessas condições é algumas mudanças nas regras tributárias. Outras são relativas à própria economia, né? O Brasil precisaria ter transparência em algumas nas transações. Tudo isso me parece que o governo está trabalhando para que aconteça. Como eu comentei anteriormente, não é uma coisa que vai acontecer do dia para a noite. Então, assim, acho que a questão da migração das regras de preço de transferência, por exemplo, para o modelo OCDE, vai ser uma coisa que a gente pode esperar para 2020 muita discussão. Assim, muito vai se discutir, muito vai se falar como fazer essas mudanças, porque mesmo a aplicabilidade da regra da OCDE aqui no Brasil, ela vai precisar ser analisada, né, em termos de estrutura mesmo, para o fisco poder fazer uma fiscalização,
as empresas poderem se adequar às novas condições, né? Porque nós estamos falando de metodologias completamente diferentes das metodologias que são relativamente simples hoje que estão vigendo, né? Então, assim, para 2020, o que a gente pode esperar é muita discussão, muito debate, muito estudo sobre os impactos que essas mudanças terão aqui na vida dos contribuintes. E mais, a gente tem que também ter uma visão de melhora de economia para a gente poder realmente fazer parte desse grupo. Em que pese hajam diversas discussões se entrar ou não na OCDE seria uma questão de melhora para o país. Há quem defenda que sem o Brasil entrar na OCDE a gente não participa da economia global como um player importante, a gente fica como coadjuvante, então a gente precisaria ter essa qualificação, né, entre aspas, mas há também quem refute essa ideia e entenda que ao fazer isso o Brasil abre mão de alguns princípios que norteiam as transações internacionais desde há muito tempo, né? Exatamente, é uma questão que não gera reflexo somente na área tributária. Acho que a tributação internacional como um todo é muito relevante neste ponto, pois são necessárias muitas alterações legislativas que, como você comentou, são complicadas aqui no Brasil, pela nossa rigidez da nossa legislação como um todo e da nossa Constituição. Porém, é fundamental que seja discutido, seja colocado em pauta em relação a preço de transferência principalmente, pois mesmo que não haja integração do Brasil na OCDE, é uma discussão importante dada ao tempo que já existe esse método e talvez a facilidade para a integração mundial em relação à mudança desse cálculo se equiparando ao cálculo da OCDE. A forma de cálculo da OCDE facilitaria algumas relações do Brasil no exterior e também o cálculo para os contribuintes brasileiros que têm negociações no exterior. Mas com certeza a questão é muito mais abrangente que isso. Leandro, você gostaria de fazer algum comentário final em relação a esse assunto? Sim, só uma outra questão. Assim, existem muitas empresas que comprovam o preço de transferência hoje com a regra atual e que estão perfeitamente adequadas, não vem problema nessa regra, porque a regra brasileira ela é uma regra simplista, né? É uma regra de fácil execução, tem um trabalho por trás de levantamento de dados, que é o grande problema aqui, que a gente fala de cálculos por item, então você tem que identificar individualmente cada item e tudo mais, não é um cálculo global, mas muitas empresas já comprovam o preço de transferência e estão, assim, já colocaram o eventual ajuste que essa comparação vai resultar dentro não do custo, mas dentro do que se espera em termos tributários de resultado. Então, assim, a mudança, certamente para essas empresas vai ter um impacto significativo. Para aquelas outras empresas que não conseguem comprovar o preço de transferência ou que conseguem, mas tem um ajuste elevado, a mudança para uma regra da OCDE pode vir a ser mais interessante porque ela vai estar trazendo novas metodologias, novas formas de comprovação. A gente não pode dizer aqui se vai ser mais fácil ou mais difícil, porque de fato as regras são completamente diferentes, né? O fato é que muito vai se precisar investir para que a gente tenha condições de fazer esses cálculos, né? Que não só os prestadores de serviço que são contratados para fazer esse tipo de cálculo, como as próprias empresas vão ter que investir em softwares, em meios para poder fazer todo o cálculo de preço de transferência. O fato é que se a gente migrar, teremos uma regra única para todo mundo. Então está todo mundo jogando com a mesma regra, vai ficar bem mais transparente. Se isso vai ser mais benéfico ou não, a gente não sabe.
E vai depender muito de caso a caso também, de negócio a negócio, sem indústria dúvida, a indústria. Isso sem dúvida. Mas assim, a gente pode esperar bastante discussão, até como você comentou, existe o princípio da legalidade, então assim, não dá pra gente esperar que a regra de preço de transferência mude esse ano para valer dentro desse ano. Ela vai ter muita discussão para que seja alterada, para então ser feito algum projeto de lei que englobe essas novas regras e passe a vigorar a partir do ano que vem, se a gente tiver, de fato, alguma mudança dentro desse ano. Claro, uma vez que tem que ser respeitado o princípio da anterioridade para questões relativas a imposto de renda. Perfeito. Imagino que conseguimos abordar todos os assuntos relacionados a este item. Agradeço, Leandro, por esse bate-papo. Espero que nossa conversa tenha sido útil para todos os contribuintes e ouvintes do nosso podcast, para que estejam um pouco mais por dentro dessas questões relacionadas ao Brasil na OCDE e de preço de transferência, e também relacionadas a uma possível entrada do Brasil dentro deste grupo como um membro efetivo. Agradeço a todos que nos ouviram e aguardem novos podcasts. Até a próxima. Obrigado. Você ouviu HLB Conecta. Obrigado pela audiência e até a próxima edição. HLB Conecta, a série de podcasts que liga você aos principais temas do mercado.